Faça um bom dia hoje. Eu mudei um pouco a nossa recepção, porque Deus me pediu para falar hoje que tudo aquilo que eu quero na minha vida sou eu que faço, com a ajuda dele, mas sou eu que faço, porque ele já me deu tudo o que eu preciso para mudar a minha vida. Tudo o que eu preciso para melhorar a minha vida, para transformar a minha vida, depende exclusivamente de mim agora, nesse momento. Por isso que eu digo, faça um bom dia, né? Faça um bom dia. Que você faça acontecer aquilo que você mais quer na sua vida. Deus te deu todo o poder. Você, dentro de você, tem um poder que você não imagina. Porque Deus te deu esse poder. Você é filho de Deus. É filha de Deus. Então você tem poder. Se você acorda de manhã agradecendo a Deus pela sua vida, pelo sopro da vida que Ele te deu, de você poder olhar para a natureza mais um dia, e o único que você tem na sua vida, o que você vai fazer com ele? É você que vai fazer. Deus já te deu a vida. E nesse dia, Ele te concedeu mais um. Então, cuide dele como se fosse o último que você tem. Agradeça. Transforme-se nesse dia. Faça tudo aquilo que você deseja fazer nesse dia como se fosse o último de sua vida. Porque Deus já fez tudo o que Ele podia fazer em você. Agora é você que faz. E quando você faz, Ele está junto com você. Mas se você não fizer, Ele não vai fazer por você. Então creia, acredite que hoje é o melhor dia da sua vida. É o melhor dia que você tem na sua vida. Porque Ele é único. O ontem já não existe mais. E o amanhã não existe também o amanhã. É hoje, por isso que ele chama presente. É o momento presente. Então eu queria te dizer hoje, né? Curta a sua vida, ame mais, abrace mais. Olhe para o céu, olhe para as nuvens, olhe para a natureza. Vai lá fora depois que você ouvir esse vídeo. Olhe para a natureza, olha a minha gatinha aqui. Olha para a natureza, olha para o céu, olha para os passarinhos. Todos felizes, cantando, agradecendo e louvando a Deus. E você que é filho, imagem e semelhança dele, muitas vezes fica aí, deitado, angustiado. Por quê? Porque você não está em sintonia com ele. E estar em sintonia com ele é você fazer aquilo que ele quer que você faça, ou seja, você nasceu para ter vida e vida em abundância. Você nasceu para ser feliz. Tudo que é contra isso, nós estamos vendo em sabedoria, vem do maligno. Não dê voz para o maligno, não dê vez para o maligno, não deixe ele entrar no teu coração. Mas volte-se para o seu Senhor, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui, deu a vida por nós, para nossa salvação. Olha que coisa maravilhosa que Jesus fez, mesmo eu não sendo merecedora. Dessa graça eu não sou merecedora, mas Ele me deu de graça. Não me cobrou nada por isso, apenas que eu o ame e o tenha como meu verdadeiro amigo, Salvador e meu Senhor e meu grande amigo que me libertou das mãos do inimigo. Ame nosso Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Todos os momentos difíceis que você estiver passando, nós vamos ter que passar momentos difíceis. Se temos que passar momentos difíceis na nossa vida, que seja de mão dadas com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou o caminho para o Pai. Que seja de mão dadas com Ele, para que a gente possa vencer as tribulações,
Para que eu preciso passar por isso? O que eu preciso me fortalecer? O que eu preciso descobrir? Peça ao Senhor, peça ao nosso Deus, que Ele te mostrará. E você vai sair da situação que você está, porque tudo passa, tudo vai passar. Mas tudo vai passar, as turbulências vão passar, quando a gente acreditar que elas vão passar, e quando a gente acreditar que Deus está do nosso lado, torcendo e nos ajudando, porque Ele não faz nada por nós, porque tudo que nós precisávamos que Ele desse para nós, Ele já nos deu. Agora é nossa vez de fazer a nossa parte, mas com Ele tudo fica mais fácil. Lembre-se, Deus não faz por nós, Ele já fez, Ele já te deu uma vida, já te deu saúde. Ah, mas a minha saúde, se a sua saúde não está legal, é porque alguma coisa você fez errado enquanto você caminhava. Você pode ter se alimentado mal, você pode ter comido coisas que não era legal para o seu organismo, que Deus fez para nós, porque Deus deu a terra para que nós comêssemos dos frutos dela e nos sustentasse com o pão que a terra nos dá. E muitas vezes nós estamos indo no mercado buscando coisas que não são saudáveis, comendo, se entupindo, engordando, criando um monte de colesterol, diabetes, e depois a gente reclama das doenças que são consequências das nossas atitudes. Então veja, Deus nos fez saudáveis. Deus nos fez maravilhosamente saudáveis para termos vida e abundância. Então não reclame pela situação que você está. Mude a sua vida, mude a situação que você está vivendo para que você possa ter mais vida e vida e abundância. Aí sim, Deus vai te ajudar. Por quê? Porque você está fazendo a sua parte. Quando eu faço a minha parte, Deus faz o extraordinário. Deus faz o milagre acontecer na nossa vida. Mas eu não tenho um milagre sem que eu faça a minha parte. Jesus dizia, o que é que você quer que eu faça? Né? E aí ele diz para as pessoas, a tua fé te salvou. Então, se você tem fé, se você crê nele verdadeiramente, tudo pode melhorar na sua vida e o inimaginário, o extraordinário vai acontecer. Você faz o possível e Deus faz o impossível. Mas se você não faz o possível, o impossível jamais acontecerá em sua vida. Então Deus mandou eu falar isso, né? E aí nós vamos continuar um pouquinho lendo a sabedoria, para que a gente possa ver mais ainda no que a sabedoria vai falar para nós hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26, no capítulo 7, versículo 26 da sabedoria. E aí nós vamos terminando o capítulo 7, né, que vai até o 30. Veja, onde nós vimos e terminamos com o versículo 25, que é maravilhoso, que a sabedoria é a exalação do poder de Deus, a emanação puríssima do poder, da glória, né, do onipotente, por isso nada de contaminado nela se infiltra. E agora o 26. Ela, a sabedoria, é o reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Embora seja única, ela tudo pode. Permanece sempre a mesma, mas renova tudo. E entrando nas almas santas, através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. Veja, a sabedoria ela tem que entrar nas nossas almas, ela tem que entrar em nosso coração. Porque se ela não entrar, nós não seremos amigos de Deus, nós estaremos afastados de Deus. E quando você não é amigo de Deus, todas as coisas da nossa vida não vai bem. Porque se nós estamos longe da fonte que gera a vida, nós não estamos bem. Porque nós precisamos da fonte da vida. Então, quando eu estou unido ao tronco, né, que é o próprio Cristo, que é Deus, o tronco da árvore tem que estar enraizado para que nós sejamos os galhos. E através dos galhos, né, pelos galhos, ou seja, pelo tronco vem a seiva para os galhos, que nos alimenta, que nos sacia, que nos faz frutificar. Mas nós precisamos estar conectados com o Pai. Se você cortar um galho da árvore, o galho vai secar. A árvore vai continuar viva, mas o galho vai secar.
Então, que não sejamos esse galho seco, mas sejamos um galho lindo, frutífero, que está ali engajado no tronco, onde está enraizado na terra e aonde simboliza o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo Todo-Poderoso, né? E olha aqui, então ele fala, né? Permanece sempre embora seja a única, ela tudo pode, a sabedoria. Permanece sempre a mesma, mas renova tudo. Mesmo sendo o mesmo Deus, mesmo sendo o mesmo Jesus Cristo, ele está sempre novo, ele sempre nos renova, né? Embora seja a única, ela tudo pode. E entrando nas nossas almas santas, porque nós temos que ser santos, como nosso Pai do céu é santo. Para podermos reinar com Cristo na eternidade, vivermos a vida eterna, nós temos que sermos santos. Então ela fala aqui, ó, ela entrando nas almas santas, através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. Nós temos que ser amigos de Deus e temos que profetizar esse nosso Deus maravilhoso. Levar para as pessoas que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso. Essa é a nossa missão. Versículo 28. De fato, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Veja, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Se você estiver afastado da sabedoria, que é o próprio Cristo, a própria sabedoria, a própria inteligência, o próprio entendimento da palavra de Deus, a própria vida, nós não temos vida. Se nós não estivermos agarrados a Deus nesse tronco, né, que é Deus, que é o próprio Jesus. Quando eu falo Deus, Jesus, gente, Deus é o Pai. E Jesus, nós sabemos que eles são 3 em 1. Então, é o mesmo único Deus em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a sabedoria é o próprio Cristo que veio aqui, nos ensinou, nos salvou e Ele que nos leva à vida eterna, através do conhecimento que Ele nos passou. Então, esse conhecimento, essa sabedoria, ela é que nos faz ser amigos de Deus. E veja, de fato, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Então, a sabedoria é vida. Se eu estiver afastado de Deus, eu estou um galho seco, eu estou morto. Não tem como estar junto com Deus e estar sendo, né, e ser um galho seco. Não tem. Não tem seiva, o galho seco está morto, cortou, está morto. Não seja esse galho. Nós sejamos os galhos que dá frutos, que tenham amor, que passa o amor, que seja luz para as outras pessoas, seja luz para si e luz para as outras pessoas, né? Nós viemos para ser luz. Então, olha, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações de astros. Olha, que coisa mais linda. Comparada à luz do dia, ela sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite. Mas contra a sabedoria, o mal não prevalece. E olha que lindo. Ontem eu dizia no final do versículo, né? Que, versículo 25, que nada de contaminado nela se infiltra. E hoje ela termina no versículo 30 assim. Pois a luz cede lugar à noite, mas contra a sabedoria o mal não prevalece. Por quê? Porque a sabedoria, se você tem sabedoria, você é amigo de Deus. Veja lá o que fala no versículo 28. No versículo 28. De fato, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Veja, se você convive com a sabedoria, você está convivendo com Deus. E se você convive com Deus, o mal não prevalece. O mal não prevalece. O mal não vai chegar até você, porque você está com Deus. Então, gente, só Deus tem a vida, só Deus é que nos dá a vida. Tudo que não for de Deus é morte, gera morte. Então não fique uma pessoa, não seja uma pessoa rancorosa, não seja uma pessoa mal agradecida, né? Pelo contrário, agradeça. Agradeça a Deus todas as manhãs ao levantar, agradeça a Deus pelo seu café da manhã. Mesmo que você só tenha um café preto ou você só tenha uma água com açúcar. E aqui eu quase choro, porque eu já passei momentos na minha vida em que não tínhamos café para tomar. E a minha mãe fazia água com açúcar, pra gente não sentir fome. E eu agradeço a Deus por aquele momento,
porque aquele momento me deu forças para que eu lutasse, vencesse, estudasse e fosse alguém que venceria, que teria sempre o pão na mesa para comer. E Deus estava comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Então veja, nos momentos mais difíceis é que a gente ganha força para a gente vencer aqueles momentos terríveis, aqueles momentos difíceis. Então são nas dificuldades que a gente cresce, que a gente amadurece e que a gente ama mais o nosso Senhor. Por quê? Porque a gente tira força da onde a gente não sabe. Ou seja, a gente tira a força dele, da própria sabedoria. E a gente transforma. E a gente se transforma. E a gente se renova. E a gente dá a volta por cima. Não dá o braço a torcer. Então que você hoje, nessa manhã, agradeça a Deus pelo seu café se você teve. Se você não teve, agradeça a Deus do mesmo jeito, porque você tem a vida. E tendo vida você consegue fazer coisas melhores. E você fará coisas que Jesus próprio disse. Vocês farão coisas melhores e maiores ainda do que eu fiz. Porque você é filho. E dentro de você tem uma força muito grande. Porque ela vem de Deus. E nada e nem ninguém pode abalar a sua força. A menos que você deixe. Então, vamos ler na íntegra agora o capítulo 7, então, da sabedoria. Eu também sou mortal como todos os outros, descendente do primeiro que foi formado da terra. Fui formado de carne no seio da minha mãe durante 10 meses. Me solidifiquei no sangue, fruto do sêmen de um homem e do prazer que acompanha o sono. Quando nasci, eu também respirei o ar comum. Caí sobre a terra que recebe a todos igualmente, e como todos os outros, estreei minha voz chorando. Fui envolto em fraldas e cercado de cuidados, porque nenhum rei começa a viver de outra forma. A entrada e saída da vida é igual para todos. Por isso eu supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio até mim. Eu a preferi aos cetros e tronos, e em comparação com ela, considerei a riqueza como nada. Não a comparei com a pedra mais preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é como um punhado de areia. E junto dela a prata vale menos que um punhado de barro. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza, e resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Com ela me vieram todos os bens, e em suas mãos existe riqueza incalculável. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz, mas eu ignorava que fosse ela a mãe de todos eles. Então veja, aqui eu quero só dar uma paradinha para que, olha, é o próprio Cristo nos trazendo vida e vida eterna. E quando eu vivo fazendo aquilo que Deus me propôs nesse mundo a fazer, que é levar a palavra, que é levar as pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso, Ele nos dá, gente, Ele nos dá cada vez mais. Então, quando eu busco a sabedoria, eu vou ter tudo. Olha aqui, em suas mãos, nas mãos da sabedoria, existe a riqueza incalculável. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz. Busque a sabedoria incansavelmente. Busque a Deus, busque a Jesus em todos os momentos, que aí você pede a sabedoria que Ele te dará. Ele nos dará a sabedoria. E a sabedoria nos faz sermos filhos, e tudo isso que nós vimos aqui na própria sabedoria falando no livro. Então, versículo 13 agora. Sem malícia aprendi a sabedoria, e agora o distribuo sem inveja nenhuma. Não vou esconder sua riqueza, porque ela é um tesouro inesgotável, ou seja, tem para todo mundo, para todos os homens. Aqueles que a adquirem atraem a amizade de Deus, porque são recomendados pelo dom da instrução dela. Deus me conceda falar com propriedade e pensar de forma correspondente aos dons que me foram dados, porque Ele é o guia da sabedoria e o orientador dos sábios. Em seu poder estamos nós, as nossas palavras, a nossa inteligência e as nossas habilidades.
Ele me concedeu o conhecimento exato de tudo o que existe. Isso é Deus, né, que nos concede. Para eu compreender a estrutura do mundo, as propriedades dos elementos, o começo e o meio e o fim dos tempos, a alternância dos solstícios. Solstício, se você procurar na internet, lá você vai ver que é um fenômeno que ocorre entre as estações, inverno e verão. É um dia que tem um dia que é o dia mais longo do ano, e tem um dia que é o dia mais curto do ano, né? Quando a Terra faz o giro lá no eixo do Equador, né? Enfim, é na época do inverno e verão. Então isso olha como a Bíblia é linda e maravilhosa, né, gente? Então a alternância dos solstícios, né? E as mudanças das estações, os ciclos do ano e a posição dos astros, a natureza dos animais e os instintos das feras, o poder dos espíritos e o raciocínio dos homens. Tudo isso Deus nos concede através da sabedoria. A variedade das plantas e a propriedade das raízes. Aprendi tudo o que está oculto e tudo o que se pode ver, porque a sabedoria, artífice de todas as coisas, foi quem me ensinou. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, livre, benéfico, amigo dos homens, estável, seguro, sereno, que tudo pode e tudo abrange, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros e sutilíssimos. A sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, atravessando e penetrando tudo por causa da sua pureza. A sabedoria é a exalação do poder de Deus, a emanação puríssima da glória do Onipotente, e por isso nada de contaminado nela se infiltra. Ela é o reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Embora seja única, ela tudo pode. Permanece sempre a mesma, mas renova tudo. E entrando nas almas santas, através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. De fato, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações de astros. Comparada à luz do dia, ela sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, mas contra a sabedoria o mal não prevalece. Ou seja, quando a luz cede lugar à noite, seja a luz, o contrário de luz é a escuridão. Quando tem luz, a escuridão se dissipa, né? Então, quando há luz, as trevas se acabam. Então, a sabedoria é maior do que a luz do dia. Por quê? Porque a luz do dia ela cede espaço para a noite. Então ela é fraca, ela acaba ficando dia e aí ela para de ser dia, para de ser luz e vira trevas, vira noite. E a sabedoria é maior do que isso. É o próprio Cristo. O próprio Cristo é luz. Ele é luz 24 horas por dia, 365 dias no ano. A nossa vida inteira, Deus é luz. Jesus é essa luz. Então, nesse espírito de luz, de amor, de fraternidade, de humildade, de gratidão, né? Que você possa viver o hoje, fazendo aquilo que você tem que fazer, fazendo aquilo que você precisa fazer, e sempre voltando ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Criador, que tudo nos fez, que te fez maravilhoso, que te deu a sua vida, e essa vida você tem que fazer, merecer, para você poder viver o extraordinário, né? Aquilo que Deus pode fazer. Você faz o ordinário e Deus faz o extraordinário na sua vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Ele já te deu uma vida com saúde, com beleza, e você tem que agradecer a Ele e que você esteja cada vez mais preso nesse tronco e nunca jamais seja um galho desgarrado. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Faça um bom dia!